capciosa. Por que essa pergunta é difícil? Basicamente, pessoal, aqui o teste que os fariseus estão fazendo para Jesus é para tentar fazer com que Jesus ele tome algum partido dentro das correntes teológicas da época que abordavam a questão do divórcio. Basicamente, existiam duas escolas, uma chamada Hallel e outra chamada Shammai. Uma escola ia dizer o seguinte: você não pode se divorciar se você não achar algo vergonhoso na sua mulher. Se você achar algo vergonhoso na sua mulher, você pode se divorciar dela. E aí, gente, havia o debate sobre o que era algo vergonhoso. Aí alguns iam dizer o seguinte: olha, se a mulher queimar o arroz já é vergonhoso isso. Outros iam falar: não, algo vergonhoso é se você descobrir que ela é uma prostituta, ou que ela é uma mulher infiel, ou se ela tiver algum hábito assim, indecoroso, ou alguma coisa assim, tá? Aqui o que os fariseus estão querendo? Estão querendo colocar Jesus em alguma dessas caixinhas, porque ambas iam discutir. Tudo bem? Se Jesus se colocasse na posição mais liberal, ele ia ser criticado porque era liberal. Se Jesus se colocasse na posição mais tradicional, ele ia ser criticado porque ele é daquela escola mais tradicional. Aí que estava a experiência, entenderam? Aí que estava a pegadinha da pergunta, tá? Bom, quando a gente vai estudar a Bíblia, pessoal, a gente precisa estar muito ligado no que está acontecendo. Primeiro, então, o que a gente fez? A gente viu a pergunta. Essa é a pergunta. Eles não estão querendo saber se podia ou não se divorciar. Eles estavam querendo discutir qual que era o motivo que poderia levar alguém ao divórcio, tá? O Senhor Jesus Cristo, então, ele vai dar um passo antes. Ele não vai responder: pode se divorciar por tal motivo. Não! Ele vai dar um passo antes e ele vai construir agora um argumento. Ele vai construir uma resposta. Versículo 4 começa a resposta de Jesus. Aqui Jesus, então, ele vai construir um argumento, tá bom? A partir do argumento de Jesus, a gente vai para outros textos e a gente volta aqui para o capítulo 19 de Mateus. Olha lá, vamos olhar o versículo 4. Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Jesus está se referindo a que livro da Bíblia? Ele volta para aquele texto que nós estudamos na semana passada. Por quê? Para que eu possa falar sobre divórcio, se isso é possível ou não, se está certo ou errado, eu preciso voltar para a questão do casamento. E foi o que Jesus fez. Ele voltou lá para o Gênesis. Olha, vocês não têm deslido que o que... E legal, porque ele está falando isso para hoje. Quem que fez a pergunta? Fariseus. Quando Jesus falou: vocês não têm deslido, cara, o fariseu ele sabia de cor esses livros. Havia um cuidado tão grande por parte desta seita judaica chamada farisaísmo, de conhecer as escrituras, que livros como livros de Isaías, como livros de Gênesis, eles eram memorizados. Até as ênfases, as tônicas, elas eram memorizadas. E Jesus, então, vocês sabem disso, vocês não lembram que está nas escrituras que desde o princípio Deus fez homem e mulher, e que diz: por esta causa. Legal que Jesus ele repete inclusive essa parte: é por causa da criação que Deus fez o casamento. Lembra que a gente, ao estudar o Gênesis, a gente vê que está havendo uma narrativa, interrompe-se a narrativa, coloca-se um versículo na narrativa,
sobre a questão do casamento e depois se retoma a narrativa no último versículo, no versículo 25, quando falou: uma mulher estava nua e não se envergonhava. Então ele volta, olha, lembra? E ele vai citar o que o texto está falando. Por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus, então, lembra que está escrito isso? Então, peraí, por que vocês estão falando de divórcio? Não pode existir divórcio, porque não são mais dois, são um. Não existe separação em uma unidade. Eu poderia separar se houvessem dois, aí eu posso dividir, mas se há um, não há divisão. Perceberam aqui a lógica de Jesus? Para o Senhor Jesus Cristo, o casamento, ele é uma união indissolúvel. É isso que ele está dizendo nesse único versículo. Mas por que vocês estão falando de se separar? Não são mais dois, não dá para separar, são um. E o que Deus uniu, se eles são uma só carne, portanto, por causa disso, se eles são uma unidade, se eles são um átomo, que é algo indivisível, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus, ele não vai dizer, ó, sabe, tal motivo, ou por tal motivo você pode divorciar. Não, peraí, é o seguinte, não pode divorciar. Quem falou que pode divorciar? Não pode se separar algo inseparável. Essa é a lógica do Senhor Jesus. Por isso que ele dá o passo para trás. Vocês não lembram do texto? Jesus recita o texto. Fala, peraí, se deixou pai e mãe, se uniu a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, então, se fez isso, então é uma carne só. Se é uma carne só, o que vocês estão querendo separar? Se é uma unidade, se Deus uniu, não tem como separar. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então, ó, houve o casamento, e aqui a gente tem que entender o seguinte: quando há casamento, o casamento ele ocorre quando se há perante um corpo civil esse desejo de livre e espontânea vontade de se deixar pai e mãe e se assumir um compromisso com aquela mulher ou com aquele homem. Aí é casamento. Por que eu estou falando isso? Os índios lá na tribo, eles casam. Aquilo é um casamento? O que vocês acham? Obrigado, Tuninho. Aquilo é um casamento, pessoal. Dentro daquela cultura, é daquela forma. Tanto é que a partir daquele ritual, a partir daquele momento, eles não voltam cada um para a sua cabana, eles vão para uma cabana. Obrigado. Entenderam, pessoal? Então, assim, dentro daquele grupo social, em todas as culturas, isso que é lindo, você vê o resquício da imagem de Deus, em todas as culturas existe uma cerimônia de casamento. Existe uma cerimônia oficial de casamento. Isso é casamento. Tá? Na nossa cultura, nós temos dois ritos. Pode ser o rito apenas civil, ou pode ser o civil com religioso, tá? Os dois vão ter que passar pelo civil. E no casamento civil é com o carimbo do juiz. O juiz ali está funcionando como autoridade de Deus, dizendo: estão casados. E perante a sociedade, a partir daquele momento, eles são casados. É interessante que esse estado civil, ele modifica para sempre o estado daquela pessoa. Depois que a pessoa ela se casa, ela nunca volta a ser solteira. Solteira ela nunca mais é. Ela pode ser outra coisa, viúva ou divorciada. Solteira nunca mais. Essa é a força do casamento no estado da pessoa.
Então, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Ele está voltando e está... gente, vamos repensar aqui. O que Deus fez? Deus fez algo que não era para ser dividido. Não é para se separar. Então, assim, pessoal aí solteiro, tem que tomar muito cuidado com quem você vai escolher. Porque Deus determinou desde o início que o casamento ele é uma união que não pode ser dissolvida. Ela é uma união que não se dissolve. É interessante que isso vai se confirmar em outros textos. Por exemplo, lá naquele texto de João, quando o Senhor vai conversar com a mulher samaritana, o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim: vai lá, chama teu marido. Aí qual que é a resposta da mulher? Eu não tenho marido, lembra? Jesus, você falou bem, porque você já teve 5. E o que você tem agora, aquilo não é marido. Ou seja, Jesus ele faz uma distinção. Olha, você passou por 5 casamentos. E a relação que você tem hoje não é casamento. Aqui, pessoal, a gente precisa fazer já nesse ponto a gente precisa fazer umas reflexões importantes. Eu quero reforçar essa reflexão com um texto lá de Malaquias. Põe o dedo aí. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Como você sabe, Malaquias é um livro profético, certo? Aqui o profeta ele vai denunciar um pecado do povo para trazer o povo de volta ao caminho de Deus. E um dos pecados do povo é a infidelidade. Só que aqui é a infidelidade no geral, cara. Ele é infiel. A mulher com quem ele casou, ele é infiel a Deus, ele rouba de Deus. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele vai falar aqui: ainda fazes isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com o prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então é interessante isso. Quando a gente vai estudar a questão do casamento, a gente entende, a gente sempre vai ter lá a testemunha, né? Você lembra lá da testemunha? Que sempre tem a testemunha. Quando a gente faz o casamento religioso com efeito civil, a gente até chama a testemunha para chegar antes, para assinar, né? Alguns aqui já foram testemunhas de outros, né? E você que vai casar vai precisar de testemunha. Só que existe na teologia, para todo casamento que se realiza de verdade, de fato, de direito, existe uma testemunha que a gente chama de uma testemunha prévia. Essa testemunha prévia é Deus. Tudo bem, pessoal? Porque esse texto de Malaquias ele já diz que Deus ele é testemunha de qualquer aliança de casamento que é feito. Por isso também é importante, e a gente vai ver essa questão do relacionamento ser feito de uma forma pública, porque Deus ele está vendo, mas é importante você perante a sociedade querer assumir aquele relacionamento. Ele fala: você foi desleal, Deus foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. É interessante que todas as vezes que a Bíblia vai falar de casamento, ele vai falar de aliança, ele vai falar de contrato. Ninguém com o resto de bom senso faria isso. Mas que fez um patriarca? Buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai a vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. E aí, versículo 16, nós temos aqui um axioma, nós temos uma frase máxima, que diz o seguinte: o Senhor, Deus de Israel, diz que... O que ele diz?
Lê aí, versículo 16. O que Deus diz? Odeia. Ele odeia o divórcio. Isso é importante, pessoal. Quando a Bíblia ela coloca isso como um título máximo, quando a Bíblia ela coloca isso como uma regra áurea, nunca vai acontecer, como eu já ouvi uma vez, quisera Deus que não desse certo o nosso casamento, então nós nos divorciamos. Aí o pastor na hora falou, cara, isso não foi Deus que quis não, foi tu que decidiu isso, meu irmão. Deus odeia divórcio. Não vai ter nenhum momento que o divórcio vai ser da vontade de Deus, pessoal. Divórcio é coisa de homens. Lembra, o que Deus uniu, não separe o homem. Se separou, não foi Deus, foi o homem que decidiu errar. Entenderam isso, pessoal? Jesus, então, lá em Mateus, ele está relembrando isso. Cara, se alguém separou, não foi Deus. A única separação que Deus permite é uma só. Qual é? Aquela velha frase, até que a morte. Porque Deus é o dono da morte. Deus controla a morte. Quando ele diz vem, é porque ele quis. Então ele rompe o laço. Ele pode fazer isso. Então Malaquias, pessoal, ele é um texto importante porque ele se coloca como uma frase áurea. Deus odeia o divórcio. O divórcio nunca será da vontade de Deus. Tudo bem? Tá? Jesus então está relembrando isso. E é lógico, a pergunta que surge depois da resposta de Jesus, talvez seja uma pergunta lógica que talvez esteja surgindo no coração aqui de vocês, ou de algum de vocês. Jesus, ele termina a primeira resposta, ele termina a resposta à pergunta, ele começa a resposta no versículo 4 e termina no versículo 6, perceberam aí? Lá em Mateus. Perguntaram, é lícito repudiar por qualquer motivo? O que Jesus diz? Resume aí a resposta de Jesus. Qual que seria a resposta de Jesus? Ele não fala, não é lícito por qualquer motivo. Não é lícito se divorciar. Quem falou que pode divorciar? Quem disse que pode divorciar? Pô, vamos voltar para a história, pessoal, vamos voltar para as escrituras. E aí eu acho lindo o método de Jesus. Ele vai para a Bíblia, pessoal, para achar as respostas. Ele usa a Bíblia. Assim como ele fez lá com Satanás na tentação, ele está fazendo aqui também com os opositores, com os fariseus. Ele volta para as escrituras, o que a Bíblia diz, gente. Não tem divórcio. O que Deus uniu, não separe o homem. Bom, então agora os fariseus, diante da resposta de Jesus, vão querer perguntar, experimentar em relação, e isso acontece direto, eles vão querer perguntar em relação à coerência da resposta dele. Versículo 7, então, tem uma nova pergunta. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Pô, a pergunta eu acho até mais legítima, né? Por quê? Pô, peraí, ô Senhor Jesus, mas existe na lei mosaica o divórcio. Se não era da vontade de Deus, por que Moisés colocou esse troço lá? Aqui é legal que às vezes a gente faz a leitura e a gente pode passar batido por um detalhe muito profundo do versículo 8. Nem todo mundo tem o privilégio que aqueles fariseus estavam tendo. Por exemplo, no Brasil existe a lei
por exemplo, do assassinato. Por exemplo, no Brasil, você vai lá, mata uma pessoa, você fica na sua casa ou em algum lugar escondido por 3 dias e depois você vai com o advogado lá e se apresenta. Para que isso? Nosso irmão pode ajudar. Para não foi preso em flagrante delito. Aí você chega lá perante o delegado, matei uma pessoa. Por que não? Porque alguém estava nervoso, lá porque a cabeça matei um cara. Aí o delegado pergunta, você mora onde? Aqui, ó. Mora em tal lugar. Você vai fugir? Não vou fugir não. Pode colocar. Você tem trabalho? Tem emprego? Tem. Então, como tem residência fixa? Não vai fugir? Não vai para casa. O cara disse que matou. O cara vai para casa. Aí não dá vontade, você já teve essa vontade? Eu queria saber quem foi o cara que fez essa lei. Eu queria conversar com ele. Então, onde você estava na cabeça, o cara disse que matou. Teve um caso que aconteceu algum tempo atrás. O cara disse que foi lá e matou a namorada dele. E ele respondeu em liberdade. Sabe com que lei? Com a lei de pressuposto como é que é o nome do lado? Pressupondo que ele é inocente. Mas o cara confessou. Qual o pressuposto de ser inocente? Ele disse que matou. O cara foi matar. Aí eu tenho vontade de conversar com o cara que fez essa lei, cara. Pô, você tá na tua cabeça que você fez isso. Gente, aqui no versículo 8, os fariseus têm um privilégio que muita gente não tem. Qual que é o privilégio aqui? Dentro dessa ilustração aqui que eu coloquei. Vamos ver se alguém discorda. Você podia falar com quem fez a lei, cara. Ou seja, Jesus ele podia dar uma resposta que nenhum outro ser humano podia dar, só Moisés na época. Quero o que? Por que foi feita essa lei? Jesus ele vai dar razão por que foi feita a lei. Ele podia dar, porque ele que mandou fazer. E aqui, pessoal, versículo 19, no capítulo 19 de Mateus, nós temos uma questão importantíssima, que eu acho lindo isso. Deus ele não só nos dá as ordens, como muitas vezes ele nos explica porque ele deu aquela ordem. Quando Deus cria uma lei, estabelece um alicerce, estabelece um mandamento, aqui ele está explicando a motivação que ele tinha. Por que foi feita então a lei do divórcio? Qual que é a resposta? Por causa de Deus ou por causa do homem? Por causa do homem, pessoal. Respondeu-lhe Jesus, porque a pergunta é, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés, aí Jesus muda o verbo. Qual foi o verbo que os fariseus usaram? Qual foi o verbo que eles usaram em relação a Moisés? Mandou. Qual o verbo que Jesus usou? Permitiu. Tem uma mudança significativa, aí concorda comigo? Moisés não criou a lei, ó. A partir de amanhã se divorcia, está liberado. Não foi isso. Isso é legal quando você vai estudar o contexto da lei mosaica. A lei mosaica ela vem trazer leis propositivas e vem trazer leis para controlar coisas que estavam acontecendo, relações que estavam acontecendo que precisavam ser controladas. Então, por exemplo, existem aquelas leis que são aquelas leis propositivas, não faça isso, não adulterarás, não matarás, ou não faz isso tal. E tem um outro conjunto de leis chamado leis apodíticas, que são aquelas leis que servem para controlar as relações humanas, para estabelecer
formas das pessoas se relacionarem diante das dificuldades que eles iriam enfrentar. Então, por exemplo, eu fui lá e um boi do meu vizinho chifrou meu filho. O que faz? Né? Aí a lei vai determinar. Depende. Foi no teu campo ou no campo dele? Seu filho está vivo ou seu filho está morto? Diante do que for, então você faz isso ou aquilo. Entenderam a questão? Uma outra relação humana que havia necessidade de ser regulamentada era a questão do divórcio. Porque o que acontecia? O cara ia lá, casava com a menina. Os casamentos que envolviam união de corpos, eu estou falando que havia os casamentos que haviam aquele contrato de casamento, eles estavam legalmente casados, mas ainda não havia aquela liberação para ter a relação, para ter uma intimidade física. A gente vai ver isso no caso de José e Maria, tá? Mas o casamento que envolvia essa questão do contato físico, ele variava começava basicamente ali dos 16, 18 anos, tá? Como a gente viu lá com o caso de Ruth. Tudo bem? Lembram disso? Aí imagina, o cara vai pegar a menina, o cara esperou um pouco mais, a menina casou velha, casou com 18 anos, tá? O pai demorou para fazer o contrato, para combinar lá as coisas, casou velhinha, casou com 18 anos. Aí o cara pega aquela moça jovem, forte, uma capacidade de trabalho grande, tem com aquela menina ali uns 6 filhos, foi pouco, mas ele não tinha muitos recursos, então só 6. Ali a mulher ajuda na lavoura, a mulher ajuda em tudo da casa. E aí quando a mulher está chegando lá, está meio rodada assim com 30, o que o cara fala? Ó, queimou o arroz. Sai. Como assim? Vai embora. Sai dessa casa. Ninguém vai contar que ele já estava de olho em outra de 18. Sai. E sabe o que acontecia? A mulher saía de mão abanando, gente. A mulher saía de mão abanando. Todo o investimento da vida, da força, da saúde daquela mulher ficava para trás. Ela não tinha direito nem a levar o filho. Muito da prostituição da época, gente, era formado por causa do divórcio. Não era só viuvez, não, era divórcio. Por quê? Até os pais tinham dificuldade de receber uma repudiada de volta. Muitas mulheres que os pais recebiam viviam enclausuradas nas suas tendas, elas não tinham coragem de botar a cara para fora. Tá? O que vocês acham? Que essa situação social era justa ou era injusta? O que vocês acham? Completamente injusta, pessoal. Totalmente injusta. Então, quando Deus estabelece, Ele diz o seguinte: olha, vamos regulamentar essa pouca vergonha aí. Não é para divorciar. Mas como o cara ele já tem os projetos iníquos no coração dele, eu preciso proteger essa mulher. Gente, a graça de Deus para a mulher no Antigo Testamento. Existe a graça de Deus para a mulher no Antigo Testamento. A lei do divórcio foi uma lei para proteger. Ó, você não pode deixar a mulher, você não pode mandar a mulher de mão abanando, não, cara. Porque é o seguinte, não é para divorciar. Mas aí a pergunta que eu já ouvi no gabinete um monte de vezes: tá, mas e se eu quiser me divorciar, o que pega? Basicamente a mesma pergunta que estava fazendo para Moisés e para Deus naquela época. Não, nós não estamos discutindo aqui se eu vou me divorciar, eu já decidi que eu quero. Só quero saber que galho que dá. Entenderam? Essa postura de você chegar lá e aconselhar: pô, cara, para com isso, cara, muda a ideia, cara.
não vai se separar da sua mulher, cara. Está errado isso daí, Deus não quer. Se o cara fosse um crente piedoso, se o cara fosse uma pessoa temente a Deus, o que ele ia fazer? O líder fala, não faz, cara. Um cara piedoso ia fazer o quê? Pô, pastor, então me ajuda aí. O que eu faço para melhorar meu casamento? Está muito difícil. Estou tendo dificuldade lá com a minha esposa. Pô, me ajuda aí, me dá um conselho. Já que eu não posso me divorciar, então não vou. Mas o que eu faço? Me ajuda, eu vou trazer ela aqui. Vamos conversar juntos. O senhor me ajuda, o senhor conversa com ela. O senhor pode ir lá em casa. Essa seria a postura de um coração amolecido, que ouve um conselho. Pô, vou fazer isso. Já que é vontade de Deus, já que Deus odeia o divórcio, pô, se Deus odeia, então eu não vou fazer o que Ele odeia, porque eu amo o Senhor. Eu quero agradá-lo. Eu quero, lembra que a mensagem? Eu quero fazer as coisas simplesmente porque Ele gosta. Se Ele não gosta, então eu não vou fazer. Ele não gosta de divórcio, então eu não vou me divorciar. Meu coração é amolecido nas mãos de Deus. Ele é maleável. Deus tem o meu coração como barro na mão do olheiro. Se Ele falou que não quer, eu faço. Mas o coração daqueles homens, ele não era um coração maleável, era um coração endurecido. E é por causa disso, porque eles eram irredutíveis nas decisões de divórcio que eles tinham no coração. E aqui eu preciso dizer o seguinte, eu coloquei uma situação do homem errado, né? Mas havia a situação da mulher errada também. Por exemplo, vocês lembram de Maria Madalena? Como que Jesus conheceu ela? Vocês lembram? Que situação? Lembra que iam apedrejar ela? A Lucila, apesar de afônica, está respondendo corretamente. Pessoal, eles iam apedrejar ela por quê? Qual que era o crime que ela tinha cometido? Foi pega em flagrante adultério. Ou seja, os caras pegaram ela fazendo. Então assim, havia isso na época de Israel? Havia mulher adúltera? Havia homem ruim? Sempre houve. Havia mulher ruim? Sempre houve também, pessoal. Então, como que o coração endurecido se manifestava no homem quando pegava a mulher em adultério? Como que era isso daí? Porque se uma pessoa tivesse um coração maleável na mão de Deus, qual seria a opção dele hoje? Isso. Se ele fosse um cara que tivesse ligado, tivesse um coração amolecido, pegou a mulher em flagrante adultério, é grave? O que vocês acham? É muito grave, pessoal. Inclusive, existem alguns estudiosos, eu não sei se é totalmente verdade, mas é interessante a reflexão. Alguns eles vão dizer que a mulher ela tem uma tendência maior de perdoar adultério do que o homem. Parece que o homem encontrar sua mulher com outro homem, para ele, atinge áreas dentro dele que são dificílimas de reconstrução. Mas o que Deus quer desse homem que viu a esposa fazendo algo errado? Aquilo que eu colocou: perdão, reconciliação. O que Deus quer que o homem faça? Exatamente o que ele faz com Israel, que foi dramatizado através da vida de Oséias. Vocês lembram de Oséias? Lembram da vida de Oséias? Gente, se você não leu esse livro, você precisa ler. Está na Bíblia, então você não precisa gastar dinheiro. Gente, Oséias casa com a mulher. A mulher não era só adúltera, mas ela começou a se prostituir. E daqui a pouco ela ficou sustentando um outro cara com a prostituição dela. Olha só.
Imagina você como marido dessa mulher, ver a tua mulher lá, tendo relação com outro cara, sustentando outro cara, tendo relação com outros homens para sustentar o outro cara. Aí você vê a tua mulher emagrecendo, passando fome, e sabe o que você faz? Você vai lá no Ciandrigue e compra umas frutas. Tipo, eu não quero mais contato com ela, mas eu tô sofrendo ver ela tá emagrecendo, tá se acabando. Você vai lá, compra umas frutas, compra um pouco de arroz, faz uma cestinha ali, e vai lá e leva para a mulher. Aí, filho, come aí, você tá muito magro. Aí quando você vê de longe, ela pega aquela maçã lá que você comprou e começa a dar pro cara que está traindo você. Era isso que ela fazia, e é isso que o povo de Deus faz com Deus. Essa mulher era casada, mas ela ficou sustentando tanto o outro homem, a ponto do homem fazer dívidas e colocar ela como pagamento das dívidas. Então ela se escravizou para poder pagar as dívidas do amante. Aí Oséias vai lá, personificando Deus. Deus é esse homem e compra essa mulher de volta. Outros homens podiam ter falado, bem feito, que morra. Está tomando tudo que você está fazendo, está aí, ó, está paga aí da maldade que você fez. Vai, agora eu quero ver você acabar, filho, para você pagar tudo que você fez. Não, cara, essa não é a postura de Deus, essa não é a postura de Oséias. Ele vai lá, resgata e compra de volta a mulher que já era dele. Pessoal, o divórcio ele tem solução para que ele não ocorra. E a solução de Deus para a questão do divórcio é o perdão, é a reconciliação, é andar mais segunda, terceira, 20ª, 50ª milha. Essa é a solução de Deus. E aí, pessoal, uma das reflexões que eu faço nesse ponto o capítulo 19 de Mateus, ele vem depois do capítulo 18. Que observação, né? Só que o que é falado no capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35, ou seja, é o texto anterior. O que é dito, gente, em Mateus 18? Do 21 até o fim. O que é dito? Jesus acabou de contar uma história dizendo o seguinte, que eu não tenho mais o direito de não perdoar. Lembra dessa história? Dos dois servos que deviam, um devia ao Senhor e o outro devia ao servo, ao conservo. O que devia ao Senhor era uma dívida impagável, 35 toneladas de ouro. E o que devia ao conservo era 500 gramas de ouro. Aquele que devia uma dívida impagável foi perdoado pelo seu Senhor de graça. Se ele foi perdoado, ele devia perdoar. Vocês lembram disso? Só que ele não sufocava o outro, você me paga o que você me deve. Os outros viram aquilo e falaram, cara, ele está sufocando o outro lá cobrando dívida. O Senhor, não acredito que esse cara está cobrando dívida. Não acredito que ele não está perdoando. Eu dei o poder dele perdoar. Chama esse cara aí. Esse cara vai ser preso. O resto da vida dele. Ele está preso. Pô, Jesus acabou de falar sobre isso, pessoal. Então, quando a gente lê Mateus capítulo 19, existe uma conexão entre o que está no capítulo 19 e o capítulo 18. Quando Jesus fala, poxa, Moisés, cara, ele teve que criar essa lei. Eu determinei que ele colocasse essa lei lá por causa da dureza, por causa da falta de perdão do coração. Porque ao invés do homem perdoar sua mulher, ele quer outra.
para fazer com a outra a mesma maldade que ele fez com a primeira. Existe uma questão nesse verso também, que para mim é uma questão extremamente confrontativa. Em termos gerais, pessoal, a questão do divórcio é uma questão masculina. Não sei se você nota isso. Em termos gerais, a questão do divórcio é uma questão masculina. Quem começou a fazer a coisa errada eram os homens, tá, pessoal? Era muito raro um caso de uma mulher que partia dela o desejo de se divorciar do seu marido. O divórcio é uma questão masculina. Homens, a gente precisa atentar para isso daí. Se a nossa mulher quer se divorciar da gente, a gente precisa fazer uma reflexão profunda. O que nós estamos fazendo que está dando essa ideia para ela? É lógico que a mulher precisa fazer a mesma reflexão, tá? Como eu disse, já falei isso, lá em casa a gente nunca falou de divórcio, a gente já falou em assassinato, mas em divórcio a gente nunca falou. Brincadeira. Mas a primeira tentação que vem na nossa cabeça, quando existe alguma coisa errada no nosso casamento, é aquela dúvida colocada por Satanás. Pô, se eu tivesse com outra, pior que às vezes não é nem dúvida, cara, é a certeza. Se eu tivesse com outra, isso não estaria acontecendo. Não é nem aquela dúvida, pô, se eu tivesse com outro, isso ia acontecer? Não, a gente já tem certeza. Não, se eu tivesse com outro, isso não estaria acontecendo. E é mentira de Satanás. Essa reflexão é uma reflexão iníqua, não uma reflexão piedosa. Se eu tivesse com outra, poderia estar até pior. Mas o que eu noto, pessoal, tanto no texto, estudando o texto de Êxodo, esse assunto vai aparecer em Êxodo, vai aparecer em Levítico, Deuteronômio, Números, vai aparecer em Josué, e vai aparecendo na Bíblia, lá em Malaquias, como nós vimos. Quem está sendo o alvo das denúncias, cara, é sempre os homens. O homem quer se divorciar porque a mulher não faz o que ele quer. O homem quer se divorciar porque a mulher não dá o que ele está querendo. O homem quer se divorciar porque a mulher faz as coisas fora do jeito que ele quer. O homem quer se divorciar porque ele quer outra mulher. O homem quer se divorciar quando a mulher realmente faz alguma coisa errada. Parece que o homem ele tem carregado ao longo da história, e a gente tem que tomar cuidado com isso, homens. Um sentimento de reconciliação, cara. Um sentimento de, pô, agora eu não quero saber mais. Parece que os homens carregam isso, cara, ao longo da história. Um sentimento assim, ó, agora eu estou de saco cheio e não quero mais. Cara, nós temos que lutar contra isso. Não quero mais aqueles amigos, não quero mais aquele emprego, não quero mais aquela igreja, não quero mais essa mulher, não quero mais esses filhos, não quero mais a minha família, não quero ter mais encontro, não quero fazer isso. E vai ficando aquele ermitão, aquele bicho do mato, aquele lobo solitário. Esse sentimento de reconciliação que Jesus vem tratar e vem nos dar o ministério da reconciliação. Quando ele fala, ó, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No próximo versículo diz que Deus fez isso tudo e nos deu o ministério da reconciliação. Os homens não são mais irreconciliáveis, porque nós temos o Espírito Santo.
eu tenho condições, porque Deus me deu esse poder de olhar para a minha vida, olhar para a minha história, mesmo tomando as pedradas da vida, ainda assim me manter conciliado com as pessoas ao meu redor. Eu ainda tenho esse poder, porque o Espírito Santo me dá esse poder. Agora, eu preciso e eu vou ter que enfrentar, e eu estou falando isso para os homens, mas para as mulheres também, que eu sei que você tem que aguentar o seu marido, você é uma santa, né? Tem que aguentar esse homem que eu estou descrevendo, é porque você merece uma pedra maior no seu galardão. Você tem o Espírito Santo de Deus também para continuar conciliado com Ele. Mas o que nós vamos ter que enfrentar? O mesmo ponto que Jesus está citando aqui. Eu e você vamos ter que enfrentar a dureza do nosso coração. Porque Deus vai falar não, e o meu coração vai falar sim. Deus vai falar, cara, segue em frente. O seu coração vai dizer, já chega. Deus vai falar, cara, eu faço você ir mais além. O seu coração fala, largue mão. E aí você vai ter que decidir quem você escolhe. Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Eu falo isso para os solteiros e falo isso para os casados. Você vai ter a tentação em algum momento de se divorciar, nem que seja apenas dentro. Como existem muitos casais, estão lá, estão juntos, fazem as coisas, estão criando os filhos, eles já se divorciaram, pessoal. Os seus projetos já não são projetos iguais. Os seus sonhos, os seus desejos não são mais os mesmos. Eles estão ali só para cumprir uma tabela. Eles já se divorciaram, não assinaram papel nenhum. E talvez esse seja um dos mais difíceis de se lidar. Quando a pessoa não está disposta a assinar o papel, mas ela fica naquele, um botando a gota de veneno no copo do outro por dia. Vamos ver quem morre primeiro. Vou fazer tudo para você desistir, porque aí depois no final, eu não queria. Queria sim. Só não tem coragem de mentir. Jesus aqui, cara, ele está descortinando. Ele, como Deus, ele tem um poder que eu não tenho nem você. O que o Senhor está falando é que ele criou aquela lei porque ele estava lendo o coração das pessoas. Ninguém aqui tem poder de fazer isso. E Jesus tinha. Jesus, ele falou, sabe por que precisou colocar essa lei? Para não virar uma bagunça maior do que já era. O desejo de Deus nunca foi esse. Só que os homens tinham o coração tão duro que eles preferiam desobedecer a Deus. Então alguma punição tinha que ser dada, alguma coisa tinha que ser regulamentada para aqueles que queriam desobedecer. O divórcio então não é para obrigar ninguém a se separar, como os fariseus estavam colocando na sua pergunta. Porque então mandou? Jesus falou, não, ninguém mandou. Moisés permitiu. E a razão disso é por causa da dureza. Agora é legal, né? Porque Jesus ele não colocou no passado essa resposta. Vocês notaram isso? Ele falou assim, não, Jesus ele colocou isso porque o coração dos homens na época era um coração duro. Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Ele colocou ainda no presente, pessoal. Perceberam isso? Isso acontece por causa da dureza. Como é que está no texto? Por causa da dureza. O seu hoje é ainda duro. Gera muita reflexão, né? Qual seria a diferença de mandar E permitir? Mandar, eu estou falando, cara, se divorciar, ó, tá aí a lei aí, faz aí, cara. Outro é o seguinte, ó, vamos controlar aqui, vamos estabelecer o que tem que ser feito. Já que você não tem conversa contigo, então, ó, cara, é o seguinte, você não pode deixar sua mulher de mãos vazias, tem que pagar para ela. Eu não quero.
mas eu tenho que controlar a decisão de vocês. Jesus, aqui ele está falando que o nosso Deus, ele é um Deus que ele vai agir dentro do arbítrio humano. Não estou falando livre-arbítrio, tá bom? Dentro do arbítrio humano. Você tem o arbítrio de me obedecer, vai ser melhor. Mas se você não quer, seu coração está endurecido, você não quer me obedecer, então tem que fazer assim, assim, assim. Eu vou proteger o outro, eu vou proteger a relação aqui. Tudo bem, Cláudio? Respondeu? Então é importante essa diferença, que Deus não está abrindo a porteira, passa todo mundo. Não, peraí. Ele não está falando que é uma questão possível. No português é interessante quando a gente usa fulano pode matar alguém. Existem dois pensamentos nessa frase, tá? Por exemplo, eu falo assim, a Tamires pode matar o Yuri. Peraí, a Tamires pode matar o Yuri ou a Tamires pode matar o Yuri? Eu tô falando sobre dois assuntos diferentes. Um eu tô falando de permissão e o outro eu tô falando de potência. Ou seja, um é, a Tamires pode matar o Yuri, vai lá, eu deixo. A outra, a Tamires, ela tem a capacidade de matar ele. Entende a diferença? Eu usei a mesma palavra, mas a motivação é completamente diferente. Ele fala, olha, versículo 8, o Senhor Jesus, ele termina a resposta voltando de novo para Gênesis. Como assim? Como que ele volta para Gênesis? Em que frase a gente vê isso? Oi? Ele fala, ó, aconteceu isso. Entretanto, aqui de novo mais uma conjunção adversativa, importantíssima. Entretanto, não. Aí ele volta para Gênesis de novo. Não foi assim que Deus fez. Esse não é o projeto de Deus. Importante isso, né? Ou seja, Jesus volta para as Escrituras, ele volta para o Gênesis, os caras estão querendo discutir coisa e tal. Cara, olha só, o casamento é indissolúvel. É a partir daí que a gente está conversando. É isso que Jesus está falando. Tá? Aqui uma questão importante. Interpretação bíblica básica. Os textos claros explicam os textos obscuros. Regra básica. Você concorda com ela? Tem um texto que é difícil de interpretação, o que você faz? Vai para outros textos da Escritura que falam sobre o mesmo assunto e são mais fáceis. A partir desse você dá uma olhada naquele mais difícil. Tudo bem? Gente, notem comigo que nas Escrituras, a gente vai voltar aqui para o capítulo 19, mas notem comigo que nas Escrituras essa ideia do casamento como algo indissolúvel, ele se repete. Olha lá em Romanos, capítulo 7. Gente, a posição de Jesus, esse texto ele se repete. Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos têm a mesma opinião sobre essa questão. E João também, né? Quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, ele continua com a mesma opinião. Romanos capítulo 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pelo fato aos que conhecem, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Olha o exemplo que ele vai dar no versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte
que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrariar novas núpcias. A lei é essa, pessoal. Essa é a lei estabelecida por Deus. Quando o cara está vivo, você está casado com ele. Eu lembro uma vez um professor falando, lá nos Estados Unidos tem muito desses programas de rádio que você ouve a pessoa dando a opinião dela, enquanto, né? Então o pessoal está indo no trânsito e tem lá, fale com não sei quem, o cara pede conselho, né? Amoroso ali no rádio, todo mundo ouvindo. E era uma rádio evangélica e a mulher estava, olha, eu quero me divorciar do meu marido, porque o meu marido é um homem muito mau, e não sei o que, não sei o que lá, eu quero me divorciar dele, e o que eu faço, não sei quem, falando lá o nome do radialista. Aí o cara foi muito bíblico, ele falou, olha meu amigo, Jesus ele tem essa opinião, Paulo ao escrever Romanos ele tem a mesma opinião, vários outros textos da Bíblia vai dizer o seguinte, você está ligado ao seu marido, o seu casamento ele é indissolúvel. Enquanto ele viver, você precisa continuar com ele. Deus abomina o divórcio, ele não gosta de divórcio. Enquanto o seu marido está vivo, essa que foi a frase que pegou, você está obrigada da lei conjugal. Enquanto ele estiver vivo, então tem que estar com ele. E se eu orar para Deus matar ele? Se ele morrer, meu professor falou que o que aconteceu naquele dia é que eles tiveram mais de 10 mil ligações de mulheres dizendo então que podiam orar pela morte dos maridos. Imagina isso. Imagina se Deus atendesse todo mundo, metade da população da cidade ia cair. Mas você percebe que você querer a morte da outra pessoa é dureza do coração também? Você não divorciou dela, mas teu coração continua duro. Sabe o que você está querendo? Brasileiramente, dar o jeitinho. Tudo bem, eu quero sair bem na fita, eu não quero desobedecer a lei. Mas eu não quero continuar com ele. O coração está duro do mesmo jeito. Qual que é o jeito que tem aqui da gente fazer tudo nos conforme? Deus matando ele, então eu vou orar por isso. Não, cara, teu coração está tudo do mesmo jeito. Outro texto, seguindo a mesma linha, 1 Coríntios, capítulo 7, também é fácil memorizar, porque os dois são capítulo 7. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu. Não sou eu que inventei isso, Paulo está falando. Mas quem disse? O Senhor. Jesus determinou. Deus disse que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Pessoal, pensando isso no contexto de Corinto, não era uma posição confortável, não era uma decisão simples ou fácil. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que havia uma dificuldade também dos maridos que não eram crentes querendo se divorciar das suas esposas. Quando a gente pensa no contexto ali de Corinto, era muito difícil. Corinto era uma cidade muito idólatra e tinha um grande templo lá. Era muito grande, tanto é que dos sacrifícios que eram feitos diariamente, tinha tanta carne dos bois e dos cordeiros que eram mortos, que os caras fizeram um açougue vendendo carne mais barata. Seria a solução para o Brasil nesses dias, né? Porque a carne está cara. Mas imagina, era um templo tão grande. Mas quando você vai estudar como eram os cultos naquele tempo, você vai ver que é a coisa mais nojenta. Os homens, eles iam lá, levavam dinheiro
e falava, eu quero prestar um culto para Deus. Eles davam lá uma grana. Então eles eram levados para uma câmara. Naquela câmara ele era colocado e lá estava uma sacerdotisa. E o ritual que era feito era através da cópula entre aquelas duas pessoas. Esse era o ritual de culto naquela cultura. Por isso também, pessoal, isso era muito comum na maioria dos povos pagãos. Pessoal, quando a gente vai estudar o culto a Baal, é parecido. Não era à toa que os israelitas queriam correr rapidamente para o culto a Baal. Não é porque eles achavam Baal bonito, é porque eles ficavam de olho no culto a Baal, que envolvia uma relação. Imagina, cara, você, uma mulher convertida ao Senhor Jesus Cristo, tendo o seu marido ainda não convertido, sabendo que ele foi cultuar lá a deusa lá, foi hoje, e amanhã ele vai de novo, e depois de amanhã ele vai de novo, e você está vendo o dinheiro ir embora, porque esse homem é muito religioso. Você sabe o que ele está fazendo lá dentro do templo. E aí, o Senhor vira para essas mulheres e fala assim, que a mulher não se separe do seu marido. É fácil. Pessoal, aqui a gente não está falando de uma incompatibilidade de gêneros não, meu povo. É de um troço muito mais grave. Imagina você saber que a sua mulher é a sacerdotisa. Mulheres sustentavam as suas famílias com parte das ofertas que elas recebiam nas ministrações de culto dela no templo. Imagina você falar para sua esposa, filha, abandona isso, sabendo que você vai perder dinheiro. E se sua esposa fosse bonita, seria uma sacerdotisa extremamente requisitada. Por isso ele vai falar, e que o marido não se separe de sua mulher. Era fácil isso? Deus ele vai colocar aqui no versículo 11, opção. Porque a pergunta é sempre essa, que eu também escuto no gabinete. Pastor, então eu vou viver para sempre assim, sofrendo, sozinho? Não, existe uma opção. Qual que é a opção? Cara, ora para Deus mudar seu cônjuge. Existe uma solução. A solução não é divórcio, nunca foi. A solução, sabe qual é? Reconciliação. Existe um autor, achei muito legal o que ele falou. Por que o divórcio tem aumentado? Ele fez uma relação sobre a questão do divórcio e a questão da tecnologia. No primeiro momento eu fiquei, cara, o que tem a ver, cara, divórcio com tecnologia? Cara, no final do raciocínio eu vi, pô, tem tudo a ver. Porque a gente, falando um vovô falando com o seu neto. O neto ele é de uma associação, de uma situação descartável. O vovô é da época onde se quebrava uma coisa a gente consertava. Hoje se quebra uma coisa eu jogo fora. Isso está tudo ligado com a questão do divórcio. Antigamente, pô, se o negócio está ruim, o que eu vou fazer? Vou consertar. Hoje em dia é o seguinte, se o negócio está ruim, joga fora e arruma outro. Se esse homem que está com defeito, joga esse homem fora, não tenta consertar. Joga fora e pega outro. Se essa mulher está com defeito, descarta ela. É lógico, o divórcio sempre houve em todas as épocas. Mas hoje está aumentando por causa dessa cabeça das pessoas. E olha que interessante, mesmo capítulo de 1 Coríntios, detalhe, rapidinho pessoal, é um texto de difícil interpretação, esses dois que eu mostrei, ou Malaquias, ou Mateus, não é, são textos que a gente entende, não precisa ser teólogo para saber,
Olha lá o versículo 39 do mesmo capítulo. Que coisa impressionante, como a Bíblia ela se completa, como a Bíblia ela se repete. Olha o versículo 39 e 40. Alguém pode ler para mim, por favor? A mulher está ligada quando o marido vive, mas se parecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Seja, porém, mais feliz se permanecer como está, segundo o meu parecer. E eu penso, também tenho filho. Então, interessante, tá falando, olha, eu entendo que seria melhor se ela permanecesse viúva. E eu entendo que eu estou falando isso pelo Espírito de Deus, eu não estou falando só porque eu acho. Mas é interessante que ele volta ao mesmo conceito que Jesus falou e que lá em Romanos ele já escreveu. Olha, a mulher está ligada ao marido enquanto ele está vivo. Se o marido morrer, está livre. É interessante, mas olha ele, você vê a relação com outro texto também. Você pode casar contanto que seja no Senhor. O que é isso daí? Casar contanto que seja no Senhor. Sobre o que ele está falando? Oi? Eu não estou conseguindo ouvir, pessoal. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tem que ser crente. Essa é a ideia. Ou seja, a questão do namoro misto, do casamento misto, sempre foi errada. E aqui, quando ele está falando, isso continua sendo. Não, agora o segundo casamento está liberado, pode casar com qualquer um. Não, cara. A regra não muda. A regra para a escolha do novo cônjuge não muda. Pessoal, o texto ele é muito claro então. A palavra de Deus ela é clara, ela não é difícil de entender. Tá? Ela é bem tranquila. Os textos eles não são difíceis. Eles são claríssimos em dizer Deus ele é contra ou a favor do divórcio. O que vocês acham? Deus ele é contra. Você acha que o diabo é contra ou a favor do divórcio? É a favor. Espera aí, nesse ponto então a gente também tem que fazer uma pausa aqui importante. Eu estou construindo um argumento, ele fica rindo de mim, estou construindo um argumento. Atenção, porque essa pergunta ela parece tola, mas não é. A maioria da sociedade como um todo, pessoal, se você chegar e falar, pô, devo me divorciar ou não, o que o pessoal vai dizer em termos gerais? Cara, não está dando certo, vai em busca da sua felicidade. Esse é o tipo de conselho que fede enxofre, pessoal, porque vem de lá essa ideia. Se chega alguém e fala o seguinte, pessoal, sabe como a gente ia poder melhorar bastante a sociedade? Diminuindo o nível dos divórcios. A pessoa, sai daqui, rapaz, você não sei o que, você não sei o que lá. Às vezes, gente, quando eu fui conversar sobre isso na minha própria família, envolvendo assim meus primos, meus tios e tal, cara, eu era criticado quando eu falava isso aqui. Eu era o chato. Só que eles não estão percebendo que a minha opinião, apesar de vir de uma pessoa assim errônea como eu, ainda assim é uma opinião que está do lado de Deus. Mesmo que seja uma pessoa imperfeita como eu, ainda assim concorda com o Criador, concorda com a ordem da criação. E que por mais sábio que outra pessoa seja, se ela ainda arrumar algum jeito de fazer a outra se divorciar, por mais bonita e amorosa que ela pareça ser, ela está concordando com o lado do diabo da coisa.
Preciso então voltar aqui a Mateus capítulo 19. Eu não tenho problema de ser criticado. Eu vou continuar ficando do lado de Deus, mesmo que até dentro da minha família eu seja taxado de uma série de coisas. Eu ainda vou ficar do lado de Deus nessa discussão. Se Deus falou que é contra, se Deus falou que odeia, eu sou contra, eu odeio. Versículo 9 é um versículo que a gente precisa aqui olhar. E eu coloquei ele agora porque ele precisa ser olhado dentro de um contexto importante. Versículo 9 diz o seguinte, vamos ler e vamos estudar. Diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Aqui a gente tem que tomar cuidado para a gente não ler esse versículo com simplesmente o óculos da nossa cultura. Ó, aqui, ó, tá vendo? Cara, peraí. Primeiro que a tradução, ela é uma tradução difícil. A palavra que foi traduzida como relações sexuais ilícitas, ou seja, tiveram que usar 3 palavras. No grego é uma palavra só, é a palavra porneia. Difícil a tradução, tá? Palavra porneia. Essa palavra ela só vai aparecer no Evangelho de Mateus, tá? Ela não aparece quando em Marcos existe o texto paralelo, quando em Lucas que tem o texto paralelo. Quando há esse texto paralelo, nem em Marcos e nem em Lucas ocorre esse versículo. Aqui é importante a gente entender para quem que Mateus foi escrito. Para os judeus. Não é à toa que em Mateus vai ter a genealogia, passando por Abraão. Isso para o judeu era importante. Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos não estavam nem aí com a genealogia. Lucas foi escrito para um gentio, Teófilo. Ele também não... Ele importava a genealogia, mas porneia não precisava falar sobre porneia. Essa palavra que está traduzida aqui como relações sexuais ilícitas, ela não pode ser lida apenas assim, simplesmente. Por quê, pessoal? Até mesmo se você olhar a reação das pessoas a esse termo que Jesus usou, você vai ver que não mudou muito. Tanto é que quando Jesus fala, quem repudiar sua mulher, não sendo por porneia, e casar com outra é adúltero. E o que casar com a repudiada é adúltero. Qual é a reação no versículo 10 dos discípulos? Qual a reação? Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Peraí. Se Jesus estivesse falando relações sexuais ilícitas, aí todo mundo ia falar: ainda bem. Não seria assim. É só deixar a mulher lá entregue e daqui a pouco aparece lá o Ricardão bonitão. Ela tem uma relação ilícita e upi, tô fora. O fato é que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando de uma relação ilícita que poderia acontecer nesse período conjugal, igual José e Maria. Tanto é, vocês lembram, a gente cantou no Natal isso. José, sendo justo, não querendo infamá-la, quando viu que a mulher dele estava grávida, peraí, cara, eu não fiz isso, alguém fez, não fui eu. Quer saber? Olha, eu vou cancelar esse casamento, eu não vou casar com essa mulher infiel.
mas eu amo Maria, eu também não quero que ela seja apedrejada como uma adúltera. Então o que eu vou fazer? Eu vou secretamente abandoná-la. E aí daqui a pouco, quando todo mundo vê que ela está grávida, o que o pessoal vai achar? Que ela é adúltera? O que eles vão achar? Que eu fiz. Só não quis assumir. Depois eu pago lá o dote, faço um negócio. Com ela eu não quero viver. Cara, preciso. O que ele estava suspeitando? Que Maria tivesse cometido porneia. E ele seria justo se abandonasse ela e contasse para todo mundo: ela está grávida, não fui eu. Apedreja essa mulher, essa adulta, cometeu porneia. Esse filho não é meu. Cara, por isso a intervenção do anjo, cara. Por isso a intervenção do anjo. Teve que dizer: cara, não faça isso, José. Cara, ela não fez nada errado, ela não cometeu porneia. Houve uma coisa que tu não faz ideia, cara. Deus fez isso. Não tenha medo. Não tenha medo de tê-la como esposa. Ninguém a tocou. Esse é o que Jesus está falando aqui. Que o único momento que você pode se divorciar da sua mulher é quando nesse período conjugal ela tivesse tido relação com o outro. Aí você pode abandonar. Qual a aplicação que eu faço nesse texto? Até o noivado. Se você descobrir que o seu noivo ou a sua noiva, se você descobrir que ele é infiel, pode terminar o noivado sem dificuldade nenhuma, na rua do noivado. Entenderam? E é isso que Jesus está falando. Você percebe isso na própria reação dos discípulos. Ué, só no noivado, só nesse período que eu posso me divorciar e depois não? Ah, peraí, fica muito difícil, cara. Pô, se é assim, se eu não posso me divorciar em momento nenhum, depois que eu estou casado, cara, se é essa condição, então é melhor não casar. Não é essa a reação que eles têm, pessoal? Percebe como ela é coerente? Pessoal, você vai ouvir outras igrejas, opiniões diferentes. Só que o fato é que elas seriam incoerentes com a revelação da Bíblia. Se uma relação sexual ilícita fosse permissão para divórcio, cara, então ia ser de rodo. Então o casamento seria indissolúvel, sim, e seria dissolvido pelo adultério. Mas aí, gente, você pega o livro de Oséias da Bíblia e queima, joga fora, porque isso não é Deus. Porque Deus, Ele não entende que essa união é dissolvida, nem quando alguém se junta de corpo com essa pessoa. Seria incoerente eu olhar isso aqui simplesmente uma relação sexual ilícita. Seria incoerente com todos os outros livros da Bíblia. Seria incoerente, por exemplo, com Coríntios, que o que mais acontecia era a relação sexual fora do casamento. E Deus está falando: não se separa, não se separa, não se separa. Entenderam? Por que Paulo então não cita isso lá em 1 Coríntios ou Romanos? Olha, pessoal, é o seguinte: você está ligado pela lei com o seu marido, mas ou se ele morrer, ou se ele tiver uma amante, aí você se divorcia. Ele não fez isso. Lá em 1 Coríntios também, olha, o marido não deve deixar a mulher, não deixa o marido. Mas se ele tiver uma amante, se ele for para o tempo lá, aí você separa dele. Cara, não foi isso que Deus fez. Uma vez uma pessoa colocou aqui para mim no gabinete: a relação que existe entre eu e o meu filho é maior do que entre eu e minha esposa. Eu falei: está errado. Está errado. Não, porque não existe ex-filho. Ó, era para existir. Era para existir.
A Bíblia diz, se o filho anda errado, põe ele para fora. Se ele é infiel, se ele te desobedece, chegou num ponto que não tem mais o que você fazer, ele não é mais teu filho. Só que a gente vive numa sociedade que se divorcia da mulher, mas não quer se separar do filho. Quando a relação para o filho, a gente já estudou na semana passada, a relação para o filho é que um dia ele se separe sim, que ele deixe pai e mãe, e com a esposa jamais, que ele se una à sua mulher para sempre. O que Jesus está respondendo aqui para eles é o seguinte: galera, não tem divórcio. Aí os caras chegam, pô, então não tem por onde correr, pô. Se é assim, então é melhor não casar. E Jesus respondeu: nem todos são aptos para receber este conselho. Difícil, não é? Difícil, não é? Nem todos são aptos, mas apenas aqueles a quem é dado. Se você quer casar, você precisa fazer uma reflexão profunda sobre você. Você precisa ver até que ponto, qual é o limite da sua lealdade ao Senhor. Qual que é o limite da sua obediência a Deus. Você precisa fazer esse cálculo. Versículo 12 vai dizer: há eunucos de nascença, ou seja, existem pessoas que já nascem, que não devem casar, não têm a capacidade para se casar, a quem os homens fizeram eles eunucos, os homens de alguma forma interromperam ali o processo, que eles fossem incapazes para se casar. E há outros que a si mesmo se fazem eunucos, eles decidem isso: eu não vou me casar. Existem alguns que fazem isso por causa do reino de Deus. Essa é o grande versículo do celibato, tá, pessoal? Esse é o versículo do celibato. Existem pessoas, eu quero dizer que isso é lindo. Existem pessoas que dizem o seguinte: eu não quero casar, eu não vou me casar, não é porque eu não tenho desejo, é porque eu sou incapaz, eu tenho completa capacidade de casar, mas eu não vou me casar porque eu quero servir o Senhor, eu quero me dar para Ele. Pessoal, nós vivemos numa sociedade onde as igrejas pararam de pregar isso, nós vamos pregar isso. Pode existir aqui talvez alguém dentre nós que vai falar o seguinte: eu não quero me casar, não é porque eu quero ter dinheiro, não é porque eu quero ter uma casa bonita, porque eu quero comprar minhas coisas. Não, eu não quero me casar por causa do reino de Deus. Eu não quero me casar, não porque eu quero construir a minha fortuna. Eu não quero me casar pelo reino dos céus, eu quero me dar para o Senhor. Quem sabe algum de nós aqui, lógico, eu estou falando de pessoas solteiras, quem sabe alguém aqui entre nós não quer se doar ao Senhor. Os nossos dias, Paulo ele vai reforçar essa ideia. Paulo ele vai se colocar nesse ponto, ele vai dizer: eu estou nessa situação, mas eu sei que nem todos têm essa condição. Se você arde de desejo sexual, é melhor você casar do que você viver abrasado. É melhor casar. Não adianta você querer se dar para Deus se você não vai conseguir se manter puro. Agora, se você vai conseguir, se dê para o Senhor, doe-se para Ele. Eu preciso de 5 minutos, porque eu preciso falar sobre uma realidade importante, que é uma reflexão que a gente vai fazer desse texto. Como a igreja deve lidar com a situação do divórcio? Primeiro, todo irmão ou irmã divorciado precisa ser abraçado
amado, querido e suprido pela igreja. As pessoas vão chegar na igreja arrebentadas pelo pecado, destruídas pelo mundo, maltratadas por Satanás, e a igreja vai ser aquele aprisco. Essas pessoas têm ministério, essas pessoas têm a graça de Deus sobre elas, essas pessoas precisam ser abençoadas pela igreja, e elas têm muito para abençoar a igreja. Absorvam isso, irmão. Assim como tem vindo um monte de gente jovem que não é mais virgem, arrebentado, vai vir gente divorciada, e a gente vai amar essas pessoas, vamos respeitá-las, vamos supri-las. Tem ministério para elas. Como que a igreja vai fazer com os crentes, aqueles que já estão na igreja? A igreja sempre, em todos os momentos, vai dizer para ela não se divorciar. Agora, o divórcio, baseado em 1 Coríntios, capítulo 7, nunca vai partir do crente. Mas a gente precisa tomar um cuidado aqui, que é o seguinte: existem na nossa sociedade homens e mulheres sem caráter, homens e mulheres que têm um desejo de ter uma vida simplesmente de aparência, homens e mulheres que eles já tomaram no seu coração a decisão de divórcio, e eles já estão praticando o adultério, eles já tomaram essa postura no seu coração, já abandonaram as suas famílias, só que eles não têm a hombridade de chegar perante o juiz e dizer: eu não quero mais viver com essa mulher. Ele já está expondo, ou ela já está expondo o seu marido, ou ele, a sua esposa, a doença, a vergonha, porque muitas vezes, principalmente numa cidade pequena, todo mundo já sabe, não é verdade isso, pessoal? Menos a pessoa. Existe, por parte do brasileiro, uma ideia muito suja, onde ninguém quer contar para a pessoa que está sofrendo. Eu não sei de onde tem isso, para mim isso é do diabo, está ligado ao brasileiro, que sempre acha, por exemplo, quem acha o X9 errado, pessoal, quem chama de cagueta a pessoa que falou a verdade é o bandido, pessoal. Concorda comigo? Concorda comigo? Se tem uma pessoa roubando tua água, se tem uma pessoa roubando tua comida, se tem uma pessoa roubando teu carro, teu combustível, pô, tu não queria, se eu sei, tu não queria que eu te contasse? Agora, quem não queria que eu te contasse? Lógico que é o bandido. E o brasileiro, ele tem esse ranço meio bandido na sua alma. Então a gente, o que? Eu estou vendo lá o irmão lá, tendo lá um problema lá com o outro, eu vou contar para a esposa dele. Vou sim, ó, vi teu marido, eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu estou na casa, ó, vi tua esposa entrando lá na casa, eu vi, posso até falar isso na frente dele. Se for provado o que está acontecendo, tem que se conversar. Tem que haver espaço de perdão, tem que haver espaço para reconciliação. Mas a liderança da igreja, ela tem que estar atenta para ver se essa mulher ou esse homem já se divorciou, mas ele quer os dois. Quer viver a vida suja fora de casa e quer o bom e o melhor da casa. Nesses casos, o que a gente vai aconselhar? A gente não pode decidir pela pessoa, a gente vai apresentar as decisões. Olha, você aqui pode chegar para o juiz e oficializar a situação que já está acontecendo. Você sempre vai colocar: olha, eu não quero divórcio, mas você já decidiu isso. Teve um caso, pessoal, que quando a mulher foi colocar esse assunto para o marido que era traidor, o marido disse assim para ela: não, olha, eu não quero me divorciar porque eu gosto da minha casa. Vamos fazer o seguinte: eu te respeito, eu não toco mais em você, a gente continua casado, mas eu continuo com a outra.
Sabe que ele está querendo ficar com as duas, pessoal? Uma mulher de caráter vai aceitar isso? Pergunto para você. Não. Ele já se separou, ele já tomou as decisões. O que você vai dizer? Vai dizer, olha, eu não quero nunca me divorciar, mas eu vou oficializar a decisão que você já está tomando. A decisão que você já tomou. E ó, a porta da casa, essa casa sempre vai ser sua, esse lugar vai ser sempre seu. Mas a porta que você deve passar, está escrito arrependimento. Se você passar por ela, seu lugar está aqui. Ninguém vai ocupar ele. O dia que você voltar arrependido, está aqui. O dia que você voltar arrependida, está aqui. Nós não estamos falando sobre encorajar o divórcio, mas a gente está falando, olha, precisa se colocar aqui, até mesmo porque para proteger os filhos, porque tem marido maluco, tem mulher maluca que começa a pegar as coisas, os bens da família e começa a vender para sustentar o amante ou a amante. Então, vamos colocar claro aqui, vamos trazer para a luz onde Deus está. Quem quer viver nas trevas é do diabo. Quem quer manter a coisa escondida, vamos trazer para a luz aqui. Essa pessoa nunca vai se casar, porque ela já é casada. E a igreja vai abraçar essa pessoa. Outra questão também importante. Então, o que a gente entende? Que há uma permissão para um separar de corpos, nunca para o divórcio, por parte do crente. E que em alguns momentos ele não vai querer o divórcio, mas ele vai tomar a postura de trazer para a luz o que está acontecendo. Entenderam a diferença, pessoal? Vocês entenderam a diferença? É muito importante. Outra questão, quando que a gente vai falar, ó, gente, dá uma separada de corpos aí? Quando tiver havendo ameaça de morte. Ó, meu marido pegou uma faca para me matar, pastor. Sai dessa casa, rápido. Eu não vou ficar esperando uma outra briga. E outra coisa, se ele fizesse de novo, me chama que eu vou para a polícia aí. Pessoal, não tem essa de irmão, o irmãozinho começou a ameaçar outra ou outro, eu vou, mas vou para a polícia, porque eu não vou pôr a mão na pessoa. Eu não tenho autoridade para isso. Eu não sou um poder constituído pela lei para fazer isso. Mas a polícia é. Tem tido essa postura, pessoal. Se algum irmão me ligar aqui dizendo, ó, minha mulher está me batendo, ou meu marido está me batendo, mas eu vou chamar a polícia primeiro. Sabe por quê, pessoal? A gente vai falar bastante sobre isso esse ano. A gente é irmão ou não é? Se eu souber de algum cunhado que está batendo na minha irmã, eu vou lá conversar com ele. Eu sou pastor, mas eu vou lá conversar com ele. Eu vou resolver isso com ele. Vocês são meus irmãos. Vocês são minhas irmãs. E eu não gosto de saber de que alguma irmã minha está sendo agredida, muito menos ameaçada. A gente pode dar uma chance, a gente pode ir lá conversar uma primeira vez, mas se a gente está vendo que o negócio, que a pessoa quer mesmo agredir a outra, próxima vez vai com a polícia lá. Teve uma vez que uma família aqui passou por um problema parecido. Tinha um sobrinho dizendo que ia matar a mãe de alguém aqui da igreja. Fui lá conversar com o sobrinho. Cara, tu vai fazer isso com a tua tia, rapaz? Não, estou perguntando aqui, porque se eu ouvir, cara, de novo, se eu ouvir que você falou isso, eu vou voltar aqui. Mas lógico que eu não vou voltar sozinho, né, cara? Eu vou trazer a polícia junto comigo. Porque eu não vou pôr a mão em você. Eu sou pastor, cara, eu sou bonzinho, mas eu vou chamar a polícia. E eles vão pôr a mão em você. Então, esse é um outro momento que a gente diria, ó, esposa, ou marido, ó, cara, dá uma afastada aí por questão de segurança. Outra questão, e eu quero encerrar com ela, eu acho que essas questões são importantes, falar sobre o divórcio. Nós também não estamos encorajando o divórcio. Mas se um marido ou uma esposa teve relações sexuais com outro fora do casamento,
eu sugiro que haja uma pausa no relacionamento íntimo até que o cônjuge infiel faça exames, faça ali uma série de procedimentos médicos para ver que ele não pegou doença nenhuma, que ele não vai passar nada para a esposa dele. Gente, eu estou falando que essas coisas acontecem, tá? Eu como pastor eu sei, gente, eu nunca vou falar para ninguém, mas eu sei. Então qual que é a minha direção que eu vou dar para essa esposa ou para esse marido? Ó, dá um tempinho aí, dá uma distanciazinha aí, até ela fazer os exames ou até ele fazer os exames e ver que ele não pegou nada nessas escapadas. Nós não estamos incentivando o divórcio, mas é uma questão que vale a pena tomar cuidado. Os irmãos entenderam isso, pessoal? Tá? Outro caso que eu acho também importante, gente, eu preciso colocar isso, porque se eu não colocar esses casos vão surgir. Pô, mas e se, principalmente os adolescentes podem fazer isso, mas e se, adulto também faz, só que não fala. Tá? Também acho que às vezes é necessário dar uma distanciada quando o marido ou a esposa está abusando dos filhos. Triste falar isso, né? Mas esse problema tem aumentado e tem entrado como enxurrada dentro das igrejas. Então assim, se a filha ou o filho está falando, olha, mamãe está abusando de mim, papai está abusando de mim, eu sugiro, ó, dá uma distância até a gente resolver a situação aí. Até a gente colocar tudo, estabelecer a verdade, ver o que está vendo, ver se é ou não é. Vale a pena tomar esses cuidados. Tudo bem, pessoal? Existe alguma pergunta que está no coração de vocês que eu não respondi? Eu não vou conseguir em outro momento para falar sobre esse assunto, então, pelo menos no curto prazo, né? Tudo bem, pessoal? Pode fazer, se você tem alguma dúvida. Sei que a gente já passou um pouquinho do horário. Passamos 13 minutos do horário. Então, é isso que a gente estava falando. Algumas pessoas têm esse texto. A pergunta do Chico é o seguinte: se essa questão de separar por questão de infidelidade não está baseado no texto 19. Sim, a gente chama, na teologia, os estudiosos chamam isso de cláusula de exceção. Aí fala, não, existe uma cláusula de exceção. Só que aí que está. Eu não posso ler esse texto do ponto de vista ocidental brasileiro. Tem gente que faz essa leitura. Ele lê como um brasileiro, ele tem que ler como um judeu, porque a carta foi escrita para os judeus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então, eu tenho que ler como um judeu leria. E como um judeu leria a palavra porné? Leria dessa forma. Entendeu? Não leria como a mulher traiu o outro lá. Tanto é que ele não leria, que não foi essa a reação quando o Senhor Jesus Cristo usou o termo. E é importante porque é no Evangelho de Mateus, é o único evangelho que conta essa história de José. Em Lucas não fala isso, nem Marcos. Então eu acho interessante, porque Mateus ele já escreveu sobre isso, sobre o que aconteceu com José. Então eu entendo que aqui no capítulo 19, quando ele fala sobre o assunto, ele precisa colocar essa cláusula de exceção para a galera não achar que José estava errado, querendo deixar. Para proteger José, ele coloca isso aí. O que José estava fazendo era errado, ele realmente era um homem justo. José era um homem justo. E aí ele coloca a cláusula de exceção, não para justificar o meu desejo de divórcio, mas para justificar aquela decisão que José tinha tomado, só foi mudada pela questão do anjo. Lembra que a interpretação bíblica você tem que contar com todo do livro. Você tem que contar com a Bíblia, com o contexto geral. Tá? Tudo bem, pessoal? Tá? Falando. A igreja, ela pode interferir na vida do casal, isso está acontecendo basicamente nesse aí que você pegou. Só que, tipo assim, parte de você, parte
vocês, Isso. aconteceu isso, no seu relacionamento, entre vocês, tá? Olha, tem como vocês querem conversar sobre isso? Eu posso te ajudar, eu posso te orientar, eu posso ter. Tá, deixa eu colocar algumas questões muito importantes. A pergunta da Ana Cláudia é excelente. Existem, por exemplo, maridos que chegam para a esposa. Pessoal, normalmente quando há conflitos conjugais, está rolando pecado. Todo mundo concorda com isso? Não existe um conflito conjugal porque nós queremos servir mais a Deus. Não existe aquele conflito, nós estamos brigados porque eu quero ir para a África e ela quer ir para uma... Não existe conflito. Normalmente está rolando é pecado, é isso que está dando problema. E aí o marido fala o seguinte, ó, não vai buscar ajuda, eu não quero que você fale com o pastor, eu como marido estou te mandando. Ele tem essa autonomia? Não tem, pessoal. Em base em que eu digo isso? Mateus capítulo 18, versículo 15. Surpreendeu o seu irmão em alguma falta? O que você vai fazer? Você vai lá, vai corrigir. Ele não te ouviu, o que você faz, pessoal? Já pensou? Esse irmão chega para você, ó, o seguinte, ó, não aceito eu não aceito a tua exortação e eu te proíbo de contar para o pastor. O problema é seu, filho. Você não vai falar isso, você vai arrumar mais problema. Cara, eu vou procurar, eu vou fazer o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Qual que é o segundo passo de Mateus 18? Cara, eu vou pedir ajuda. Vamos lá, pastor. Eu tentei exortar e o irmão está com problema, eu não tenho ouvido. Vamos lá, leva mais 2 ou 3, leva alguém da liderança aí, ó. Isso é uma questão muito importante, sabe por quê? Existem maridos que estão dando ordens para as esposas que eles não têm autonomia para dar. O marido ele não pode chegar para a esposa e falar assim, ó, eu quero que você vá lá e faça macumba comigo. Ah, eu tenho que ir porque o marido está me mandando. Não, senhora. Não, senhora. Ah, mas se eu não fizer, ele vai me bater. Você apanha. E se apanhar, você denuncia para a polícia. Mas você não pode fazer o que a Bíblia mandou você não fazer. Entenderam, gente? Isso daí? Então, assim, eu estou vendo um problema. Não foi ninguém que me falou. A pergunta da Ana Cláudia. Primeiro, esposa, se esse problema é seu, marido, se esse problema é seu, cara, vai pedir ajuda. Homens, atenção, pelo amor de Deus, pede ajuda, cara. O troço não está dando certo, cara. As saídas que você já tentou não está dando certo. Cara, vem conversar comigo, pelo amor de Deus. É para isso que eu sou pago, sou sustentado pela igreja, é para isso. A igreja me sustenta para eu me preocupar apenas com vocês. Agora o problema é que às vezes, cara, a mulher vem pedir ajuda quando o negócio já está arrebentando. E o homem está lá, está tudo bem. Não está bem nada, cara. Quando o marido ele tem que ser o líder da casa, inclusive, para pedir conselho. O marido tem que ser o líder para ser o primeiro a pedir perdão. Ele tem que ser líder para isso também. Ele tem que ser homem para isso também. Então, se eu estou sabendo, eu vou tentar aconselhar. Tá? Esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, cara, isso não tem respaldo bíblico não, tá? Pelo contrário, ó, gente, já aconteceu comigo isso. Eu estou lá, estou vendo alguma coisa, estou lá conversando, estou batendo papo, daqui a pouco eu vejo o marido falando com a esposa errado. O que eu faço? Eu não vou falar nada, porque é briga de marido e mulher, não vou nem me meter, eu não. Depois a mulher saiu, eu cheguei, vem cá, meu irmão, rapidinho aqui. Cara, eu vi tu falando que a tua esposa falou errado com ela, cara. Vai lá pedir perdão. Não é assim que fala com a mulher, não. Cara, você foi grosso, você foi mal educado e você desrespeitou ela. Essas 3 coisas são pecado. Pede perdão, não. O problema, pessoal, como eu falei, quando eu fui consagrado ao pastor, eu recebi um poder sobrenatural. Eu consigo produzir santidade temporária por onde eu passo. Eu vou passando, as conversas vão melhorando. Os sorrisos vão aparecendo, as pessoas param de falar bobagem. Aí eu passo e volta tudo normal. Só que às vezes um ou outro dá mole e faz e eu vejo.
Só que o legal é que às vezes você tem mais abertura para ver isso do que eu. E a sua função é ir lá com amor, falar, cara, você falou errado ali, cara. Você tratou mal sua esposa, você tratou mal seu marido. Cara, você não respeitou ele. Às vezes eu vejo as mulheres não fazem isso também. As mulheres estão do lado da amiga que tratou mal o marido, que não respeitou ele. E ela fica quieta. Ah, que legal, amiga, ganhamos mais uma. Ganhou o quê, cara? Foda pro inferno. Ela podia falar assim, principalmente as mais velhas, eu não vejo fazendo isso. Chega para mim, filha, você não falou legal com seu marido. Às vezes eu vejo as mais velhas ensinando a esposa a ser rebelde contra o marido. Você sabia que um conselho que você dá, às vezes pode impedir desse casal se divorciar. Sabe por quê? Porque às vezes eles já estão mal, aquilo já é gota d'água. Só que você viu e Deus, pela sua graça, deixou você ver. E se você viu, você é maior autoridade, é mais autoridade do que eu para dizer que está errado. Porque se eu não ver, eu não sou autoridade. Então a gente tem que interferir sim. Tá bom, pessoal? Muitas dessas coisas a gente vai continuar falando. Obrigado pela paciência. Esse é um assunto que mexe comigo, porque eu quero ter uma igreja com pessoas maduras, sadias. Eu tenho uma honra que muitos pastores não têm. Até hoje, todos os casamentos que eu fiz permanecem. Por isso que eu não vou abrir mão do curso de noivos, eu não vou abrir mão dos conselhos, eu não vou abrir mão da frequência à igreja, eu não vou abrir mão dessas coisas. Eu não faço casamento se eu não fizer isso. Eu não faço. O pessoal vai ficar chateado, vai se casar em outro lugar. Assim, se não for assim, eu não faço. Porque eu prefiro fazer uma coisa que vai durar para sempre. Tá bom, meu povo? Esse assunto, para mim, desse ano, tem mexido comigo, tem sido uma bênção para mim, tem sido importante. E eu queria encerrar esse tempo orando. Eu quero orar para aqueles que vão casar. Quem vai casar que levanta a mão? Quer casar? Amém. Mais alguém? Amém, amém. Legal. Eu quero orar por vocês, porque essa decisão é uma decisão que traz repercussões para a vida toda, né? Eu quero orar por aqueles que não vão casar. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, pode ficar tranquilo. Mas eu quero orar também pelos que estão casados. Se você é um ser humano normal, como eu, nós combinamos lá, eu e a Cris, nós nunca vamos nem de brincadeira falar de divórcio lá em casa. Mas não significa que a gente não tenha pensado. É bom porque não fala, então não põe nunca esse assunto em pauta, porque isso já protege, é uma cerca ao nosso redor. Mas com certeza eu já fiz coisas para ela que devem ter tentado ela desistir do projeto. Com certeza, eu já devo ter feito isso. E se você é como eu, é possível que isso já tenha passado na sua cabeça. Talvez não você casado, que é uma benção, né? Mas vale a pena a gente ir. Vamos orar por isso, pessoal? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo presente que o Senhor nos dá, o presente que o Senhor dá a tantos aqui, de estarem casados, e o presente que o Senhor pode dar a alguns em casarem eles. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, por aqueles que vão se casar, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor dê a eles todas as ferramentas que eles vão precisar para levar esse projeto, ó Deus, até o fim, para a glória do Teu nome. Abençoa esses que vão casar, para que eles casem quando estiverem preparados. Senhor, eu quero te pedir também para aqueles que não querem, não irão se casar. Ó Deus, que eles tomem essa decisão por causa do reino dos céus, não por causa do seu próprio reino ou da sua própria vontade. Ajuda eles, Senhor, nessa difícil escolha.
E, ó Deus, eu quero de uma forma muito especial orar por aqueles que já são casados. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós. Porque o nosso coração, Senhor, é um coração defeituoso. É um coração ruim. É um coração endurecido pelo pecado, pelo sofrimento. É um coração calejado, Senhor, pelas dificuldades da vida. Mas, ó Deus, nós cremos que o Teu Santo Espírito, que foi enviado aos nossos corações, se o nosso coração estiver na Tua mão, Senhor, eu sei que o Senhor pode amolecer. Ó Deus, o nosso desejo é que o nosso coração esteja na Tua mão. E que o Senhor nos incline para onde o Senhor quiser. E que nós possamos sempre fazer como a Tua palavra nos ensina: perdoar. Perdoar. Senhor, muito obrigado. Continua conosco. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém.